Graça e paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto e eu trago uma palavra de Deus para o seu coração no canal Pastor Fernando Alberto Serrambi. Se você ainda não se inscreveu, eu lhe convido, se inscreva, ative o sininho da notificação, deixa o teu comentário e não esqueça, juntos somos mais fortes nesta caminhada, nessa trajetória em anunciar a palavra de Deus. Olha que palavra linda, que palavra gloriosa. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O contexto da carta aos Gálatas é o seguinte: o apóstolo Paulo anunciou na região da Galácia o evangelho, e não foi qualquer evangelho, não foi o evangelho que nós temos ouvido hoje, o evangelho pregado, anunciado pelo apóstolo Paulo, evangelho este que ele recebeu do próprio Jesus, como ele diz em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo foi e é o evangelho que não tem regra, que não tem regras, normas, preceitos humanos. E quando Paulo anunciou este evangelho, chamado de Evangelho da Graça, através do evangelho anunciado por Paulo, as pessoas que ouviram, as pessoas que receberam o evangelho, elas foram libertas. Libertas de quê? Libertas das doutrinas pregadas por homens, dos ensinos pregados pelos homens, das regras, das normas, da prisão doutrinária. Quando Paulo prega o evangelho na região da Galácia, os irmãos, as pessoas receberam, se converteram. Quando Paulo saiu daquela região, a igreja foi invadida. A igreja foi atacada. Sabe por quem? Por grupos chamados judaizantes, grupos de judeus que não acreditavam no evangelho que Paulo pregava. E aquele grupo queria a todo custo que os irmãos se submetessem às regras, às normas, à lei de Moisés. E Paulo escreve sua carta no capítulo 5 dizendo assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Ou seja, a recomendação era: fiquem firmes no evangelho da graça. Fiquem firmes no evangelho que não tem algema para aprender, que não tem manipulação, que não tem prisão, que não tem jugo. Você percebe que o evangelho pregado hoje é um evangelho de jugo.
É um evangelho de escravidão. É um evangelho de prisão, de medo. Infelizmente. O evangelho pregado, o evangelho anunciado, não é o mesmo da Bíblia. Se você segue regras humanas, doutrinas humanas, prisão humanas, preceitos humanos, regras de homens, infelizmente, você está em um jugo, em fardo pesado. Mas a proposta do Evangelho não é esta. O Evangelho é paz. Amém? Receba esta palavra. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.